Sessão de hoje, gerenciamento simplificado de softwares com o Acrobat DC. Bom, o que eu vou falar? Vamos começar pelas vantagens da migração para o Acrobat DC, porque a nossa ideia aqui é compartilhar com vocês quais são os benefícios da adoção do Acrobat DC quando a gente compara com o que a gente tinha com a versão perpétua do Acrobat. Então, dentre os benefícios que estão específicos da área de TI, de quem cuida da administração das licenças, da implementação das licenças, da atribuição das licenças, a gente tem um gerenciamento de licenças aprimorado, que quer dizer que a gente pode monitorar a atribuição de licenças em tempo real, e isso é feito através do Admin Console, que é por onde as equipes de TI, né, ou o administrador de TI, tem acesso a todo o controle de licenciamento de todas as soluções da Adobe. Eu vou falar um pouquinho sobre o Admin Console mais para frente. A gente tem a facilidade, né, de reatribuir licenças a qualquer momento. Isso é uma forma excelente também das empresas, das grandes empresas, das pequenas, das médias, das equipes, enfim, de aproveitarem muito mais o investimento que elas fazem no licenciamento do Acrobat DC, porque a qualquer momento é possível reatribuir a licença para um funcionário, para um colaborador, para um terceirizado que precise usar a licença do Acrobat DC que ela tem naquele momento, por exemplo. Então é super simples fazer essa reatribuição de licença através do Admin Console. Para o departamento de TI, né, para o administrador, é ótimo esse método de gerenciamento, porque ele não precisa ficar monitorando o número de série, que era o comum das licenças perpétuas, né? E aí ele não precisa ficar fazer esse gerenciamento, né, desses números de série, que era um processo totalmente manual, antigamente. Além disso, a gente tem atualizações mais recentes dos softwares, nesse caso do Acrobat DC, disponibilizadas sem custo adicional, o que quer dizer que sempre que houver atualização do Acrobat DC, seja a atualização de versão ou seja a atualização de segurança, dentro do período de assinatura desse cliente, né, dentro do seu período de assinatura, a gente vai ter acesso, né, você vai ter acesso às versões atualizadas do Acrobat DC, sem precisar pagar nada mais para isso. E além de tudo isso, a gente tem também um acesso a um suporte técnico especializado. O que a gente tem de benefícios do Acrobat DC? Só para a gente relembrar um pouquinho alguns dos principais benefícios do Acrobat DC quando comparado à licença perpétua do Acrobat. A gente pode trabalhar remotamente com o Acrobat DC, o que quer dizer que a gente pode trabalhar em qualquer dispositivo, pode ser no computador, no tablet, no celular. Todos os dispositivos têm acesso a uma versão do Acrobat e a diversos recursos, né, diversas ferramentas e possibilidades de uso das ferramentas em qualquer dispositivo. Então, no computador pode ser tanto o software instalado, quanto através de um navegador web, entrando no site documentcloud.adobe.com. No tablet ou no celular, né, no smartphone, eu posso instalar o aplicativo Acrobat e fazer o login com o meu usuário e começar a utilizar esses recursos que fazem parte da minha assinatura do Acrobat DC. Então, são recursos, por exemplo, como criar PDF, editar PDF, exportar PDF, organizar página, combinar arquivos, como eu falei, tanto a partir de navegadores da web, quanto a partir dos aplicativos para dispositivos móveis. A gente ainda conta com recursos avançados de colaboração, então a gente tem uma integração pronta, nativa, com a maior quantidade, né, com uma grande quantidade de soluções da Microsoft, o que quer dizer que a gente tem integração com o Office 365, com o SharePoint, com o OneDrive e com o Microsoft Teams, o que é especialmente bom para as equipes, porque a gente sabe que mais de 130 milhões de pessoas usam o Microsoft Teams por dia no mundo inteiro. E poder usar os recursos de colaboração dentro do Microsoft Teams para tomar decisões sobre um material, sobre um contrato, sobre um documento, sobre qualquer coisa que esteja em PDF, sem a necessidade de sair do Microsoft Teams, é importantíssimo, porque assim a gente agiliza o trabalho, né? A gente faz com que o tempo desse pessoal que precisa trabalhar com o PDF e que já está dentro do Microsoft Teams, porque é onde as equipes estão,
o tempo desse pessoal todo é otimizado, né? Isso se reverte sempre para as empresas em economia de custos. Então, dentro do Microsoft Teams, os recursos do PDF, através do Acrobat DC integrado, que a gente tem até agora são compartilhar, revisar e possibilitar colaboração em tempo real dentro do próprio Microsoft Teams. Além disso, a gente tem as integrações, como eu falei, né, são integrações com sistemas existentes. Dentre essas integrações, a gente tem os recursos criar, exportar, organizar páginas, combinar arquivos, tanto no Microsoft 365, o que quer dizer Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Eu mostrei isso na sessão específica que eu falei dessas integrações e desse ganho de produtividade, né, quando a gente usa as soluções da Microsoft com o Acrobat DC, através dessas integrações que ele tem. Integração com o OneDrive e SharePoint, que ainda também é Microsoft, mas também a gente tem integrações nativas com diversas outras soluções, incluindo, por exemplo, Google Drive e Box, que geralmente é onde muitas equipes, muitas empresas também armazenam os seus documentos, e saber que a partir desses próprios repositórios a gente pode acessar e executar tarefas específicas através do Acrobat DC como um aplicativo integrado é ótimo, né? Porque, de novo, a gente economiza tempo e a gente economiza custos. Muito bem. Vamos falar especificamente dos tópicos que eu vou abordar de agora em diante, que tem a ver especificamente com a forma como a adoção do Acrobat DC é benéfica também do ponto de vista de administração e implementação das licenças. Então eu vou falar para vocês, vou fazer aqui mostrar uma rápida comparação entre o Acrobat DC para equipes, que é a versão Teams, e o Acrobat DC para empresas ou para corporações, que é a versão Enterprise. E aí a gente vai falar também sobre o que é o Admin Console, vou dar uma visão geral sobre o Admin Console, explicar um pouquinho sobre os tipos de identidade e como os usuários podem ser adicionados para depois poder ser feita a atribuição das licenças, criação e customização, né, personalização dos pacotes de instalação dos softwares, implantação desses pacotes, a experiência do usuário final e, por último, alguns links, alguns sites aqui que é sempre bom vocês terem aí guardados para poderem consultar na hora que precisarem. Vamos direto para uma pequena comparação. A gente fala que a gente tem dois tipos, né, de licenciamento possíveis, dependendo do tamanho das empresas. A gente tem a versão Acrobat DC para equipes e Acrobat DC para empresas. É válido dizer que o Acrobat DC, tanto para equipes quanto para empresas, é o mesmo software, tá? É o mesmo Acrobat DC, tem os mesmos recursos, tem tudo que a gente pode fazer no Acrobat DC para equipes, a gente pode fazer no Acrobat DC para empresas, porque esse termo para equipes e para empresas não é relativo ao software, é relativo ao tipo de licenciamento, tá? O software é o mesmo para qualquer tipo de licenciamento. Então, o Acrobat DC para equipes, ele é ideal para organizações de pequeno e médio porte que precisam de fluxos de trabalho, tanto no desktop quanto em dispositivos móveis e também na web, né, nos navegadores, além de acesso aos serviços premium, que são os serviços do Acrobat Pro. Quando a gente fala do Acrobat DC com licenciamento para empresas, que é o Enterprise, o termo em inglês, a gente está dizendo do licenciamento para empresas de médio e grande porte. E o que difere nesse sentido é que, geralmente, essas empresas elas precisam de mais controle sobre o gerenciamento de identidade dos usuários, dos serviços que existem dentro do software e que vão estar disponíveis para os usuários e do tipo de segurança possível por conta desse controle mais avançado de usuários que essas empresas têm a partir do próprio Admin Console, que é por onde a gente gerencia os usuários e integra com o Active Directory, por exemplo, quando a gente fala das licenças Enterprise. Além disso, as licenças Enterprise têm acesso a um suporte empresarial um pouco mais avançado ou com mais disponibilidade do que o Acrobat DC para equipes. Mas, de toda forma, é tudo muito parecido em muitos dos aspectos quando a gente fala também sobre as licenças. E não necessariamente sobre o software, porque, como eu disse, com relação ao software,
é tudo exatamente igual, tá bom? Uma tabelinha aqui para ficar fácil. Então, por exemplo, as diferenças entre o licenciamento Teams e o licenciamento Enterprise. A gente tem, nos dois, portal de gerenciamento de licenças, acesso a novas funcionalidades, pois estão disponíveis sem custo adicional, serviços da Document Cloud, integração com Microsoft 365 e controle de acesso aos serviços, a possibilidade de ligar e desligar o acesso aos serviços. Na versão Teams tem um asterisco, porque é uma gama menor de serviços que eu posso ligar e desligar. Se eu comparo com a versão Enterprise, ou a forma como eu posso fazer isso é mais limitada na versão Teams do que na Enterprise, mas ainda assim a gente tem. Agora, recursos que são específicos só da versão Enterprise é o Single Sign-On, que permite que os usuários façam, né, o acesso à licença do Acrobat DC através do usuário que eles usam para fazer o login na máquina, por exemplo, né? Então, é a conexão com o Active Directory. Justamente por isso a gente também tem a sincronização do diretório de usuários da empresa, uma opção de implementação dedicada para clientes que têm mais de 50 licenças e também o suporte 24/7, ou seja, todos os dias da semana, a qualquer hora, o suporte desta forma para as licenças Enterprise. Vamos adiante falar sobre o Admin Console. O Admin Console, ele é o painel onde o TI gerencia e administra tanto as licenças de todos os produtos e serviços Adobe contratados pela empresa e também os usuários. Seja usuários através, por exemplo, de adição manual com o e-mail dos usuários usando o Business ID, ou seja, através da sincronização com o diretório ativo de usuários, né, o Active Directory, por exemplo, para que todos os usuários da empresa estejam no Admin Console e aí você possa simplesmente selecionar para quais deles você quer atribuir as licenças dos softwares da Adobe. Então, a gente tem um portal, que é o adminconsole.adobe.com, que todo cliente tem acesso, né, todo cliente corporativo, né, das licenças Teams, né, para equipes ou Enterprise, tem acesso a esse Admin Console para controlar, gerenciar as licenças. E, já que todos esses usuários podem ter acesso, deixa eu explicar um pouquinho sobre o tipo de identidade, que usuários são esses e como que essa atribuição de licenças pode ser feita. Isso é importantíssimo para o TI e para esse controle mais seguro, digamos, dos usuários por parte das empresas, quando a gente fala do gerenciamento das licenças do Acrobat DC. Então, a gente tem 3 tipos de identidade, que, na verdade, essa tabelinha eu adicionaria mais um aqui, que a gente tem agora mais um tipo de identidade, eu já vou falar qual que é. A gente tem as identidades para empresas ou escolas e universidades, né? Ou seja, o que não é para pessoa física. A gente tem as identidades Federated ID e Enterprise ID. Federated ID e Enterprise ID são tipos de identidade que as licenças Enterprise têm acesso, porque assim a gente conecta o nosso Active Directory ou a gente importa através de uma planilha do Excel os usuários e passa a poder atribuir a eles as licenças. Para empresas e para o licenciamento para as equipes das escolas e universidades, a gente também tem um novo tipo de identidade que é mais recente, que chama Business ID. O Business ID é diferente do Adobe ID, que é o que a gente tem aqui na coluna pessoal, né? Que é eu, por exemplo, como pessoa física, quando eu assino o Acrobat DC, eu vou ter um Adobe ID, que é o meu e-mail que eu me cadastro no site da Adobe para eu poder usar o software, para eu poder acessar o software através da minha licença, né? Baixar, instalar, iniciar a sessão e usar. Isso é o Adobe ID que me dá acesso. Quando eu falo das empresas que não estão utilizando o licenciamento ou que não têm o licenciamento Enterprise, a gente tem um modelo de identidade a mais, que fica aqui, digamos, entre o pessoal e entre o Adobe ID, o Enterprise e o Federated ID, estaria aqui, que se chama Business ID. O Business ID, ele permite que as empresas tenham controle sobre os dados que o usuário armazena nessa conta. Coisa que, se o usuário estiver usando um Adobe ID, não é possível, porque o Adobe ID é pessoal. Então,
qualquer conteúdo e qualquer coisa feita através de um Adobe ID por um usuário é dele, está na conta dele. É um identificador de pessoa física. Quando a gente fala das empresas, a gente tem o Business ID. O Business ID é para que qualquer equipe, qualquer empresa que não tenha o licenciamento Enterprise, mas ainda assim queira ter a segurança e o controle dos acessos e do conteúdo que esse usuário armazena na nuvem, essas empresas hoje usam o Business ID. Então, o que a gente tem, então, de propriedade da conta e dos dados? A organização é proprietária da conta e dos dados. Quando a gente fala de Federated e Enterprise ID, e ela é proprietária dos dados quando a gente fala de Business ID. Porque ainda assim o Business ID é uma modalidade de uma identidade pessoal, mas é uma modalidade que fica vinculada à licença da empresa. Então a empresa tem controle, é proprietária dos dados. Ela não é proprietária da conta, porque a conta continua sendo o e-mail do usuário. Então, por exemplo, se o meu e-mail é alexafonso@adobe.com, se esse é o meu... Eu vou usar outro exemplo. Se meu e-mail é alexafonso@gmail.com, é o meu e-mail pessoal. Se eu tenho um Adobe ID com ele, e eu vou trabalhar, vou para uma empresa que tem a licença do Acrobat DC, e essa empresa não tem a licença Enterprise, tem a licença Equipes. E ela vai colocar este meu e-mail no console, para ela poder atribuir a licença do Acrobat DC para mim. Quando ela fizer isso, eu vou ser solicitado a criar um Business ID no meu e-mail pessoal. Então, o meu e-mail pessoal vai passar a ter duas identificações. O Adobe ID, que é meu, e o Business ID, que permite o controle dos dados pela empresa. E tudo que eu fizer para essa empresa, eu vou acessar usando o Business ID. E eu vou ter a opção disso na hora que eu faço o login. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho essa experiência do usuário, só para vocês terem ideia visualmente como que o usuário escolhe. Se ele vai usar o ID pessoal dele, ou se ele vai usar o Business ID, se ele vai usar o Federated ID ou o Enterprise ID, quando ele acessa a licença de um software. A parte disso, a gente tem segurança e monitoramento. Nas versões Federated ID, registro de conteúdo, restrição de compartilhamento, configuração de autenticação da organização. Ou seja, como é Federated ID, as regras, as políticas de senha, de acesso, configuradas pela empresa, é que são usadas para o acesso às licenças do Acrobat DC também. Quando a gente fala do Enterprise ID e também do Business ID, o que muda é que a gente tem políticas de senha que podem ser configuradas, que vão exigir que o usuário mude de senha ou use um determinado tipo de senha para um determinado nível de segurança, de acordo com as especificações da empresa. Quando a gente fala do Adobe ID, o Adobe ID também ele funciona e o Business ID também através de uma política de senha, mas o Adobe ID, a política de senha é da própria Adobe, porque faz parte do sistema da Adobe. Redefinir senha. Não é suportado no Federated ID através do Admin Console, porque a senha do Federated ID é definida pelo Active Directory, pelo diretório de usuários da empresa. No Enterprise ID é possível solicitar um e-mail para redefinição de senha, e no Adobe ID é de propriedade do usuário. O usuário entra lá no controle de conta dele, no site da Adobe, e altera a senha na hora que ele precisar. Não é através do Admin Console que se faz isso. Por isso que está aqui como não suportado. Ou seja, através do Admin Console não é possível trocar a senha de um usuário que use uma conta pessoal para acessar os softwares licenciados pela empresa. Quando a gente fala do acesso, né, Creative Cloud e Acrobat DC para empresas, ou seja, a versão Enterprise, é suportado nas versões para empresas e escolas e também no ID pessoal. A Creative Cloud e Acrobat DC para equipes, ou seja, a versão Teams, ela sempre vai ter ou vai requerir o acesso através do Adobe ID ou, como eu falei agora, não se esqueçam disso, do Business ID, que é um modelo de identidade novo que estaria, então, aqui no meio, e se eu tivesse uma coluna a mais aqui com Business ID, estaria escrito suportado aqui também na versão para equipes do Acrobat DC, ok? Bom, vamos adiante. Vamos falar dessa configuração de identidade.
para determinar os tipos de identidade elegíveis, né, que a organização, que a empresa vai usar. Se a empresa for usar a Federated ID, ela pode determinar o provedor de identidade e pode configurar o Single Sign-On. Os provedores de identidade podem estar, né, podem ser o Azure AD, ADFS, Okta, Google ou qualquer provedor de identidade que use o protocolo SAML 2. Existe um assistente de configuração na Admin Console para isso. Eu já vou lá e já mostro rapidamente, só para vocês terem uma ideia visual do que é isso. E também é possível determinar se vai ser usada a sincronização dos diretórios ou não, ou se o TI vai preferir fazer o upload dos usuários através de uma planilha, né, o que a gente chama de upload em massa dos usuários. Quando a gente fala de Enterprise ID, aí o assistente de configuração do Admin Console permite que o diretório seja reivindicado, ou seja, o diretório que gerencia os usuários seja reivindicado para que aquele domínio, né, reivindicar o domínio, desculpa, aquele domínio específico que é o que determina o endereço da empresa na web, né, ou seja, adobe.com é o domínio. Eu posso reivindicar esse domínio para que todos os usuários desse domínio possam ser configurados como usuários dentro do Admin Console. Isso é uma possibilidade do Enterprise ID. E quando a gente fala de Adobe ID ou de Business ID, os usuários precisam ser adicionados ao console manualmente, ou através de uma planilha bem simples de se preencher, um arquivo CSV, que a gente pode baixar um modelo, preenche esse arquivo CSV e sobe de volta para fazer o upload de todos os usuários. Bom, indo adiante, para ficar claro, a gente pode adicionar usuários ao Admin Console, um por vez, digitando ou coletando e-mails individuais. A gente pode enviar em massa, fazendo importação de CSV ou de uma planilha do Excel, sincronizando o diretório de usuários, né, o Active Directory ou do Google, ou qualquer outro que tenha aí, então, o protocolo SAML 2. E a gente pode habilitar, ativar a ferramenta de sincronização automática com o diretório Enterprise, através da API de integração que pode ser configurada no Admin Console. Essa é a tela do Admin Console. Tá? Nessa tela do Admin Console, eu tenho aqui em cima a seção Usuários. Eu posso, na seção Usuários, adicionar usuários por CSV ou adicionar usuários um a um. Se eu adiciono usuários por CSV, eu vou poder fazer o download de um modelo desse arquivo. Então, tem aqui, ó, baixar o modelo de CSV. Eu posso baixar esse modelo, utilizar ali as colunas de acordo com o que o modelo indica para colocar os dados dos meus usuários e depois arrastar o CSV para cá. Todos os usuários vão ser importados. Ou eu posso ir na seção de configurações. Na seção de configurações, eu tenho aqui a opção de diretório e de domínios. Olha, veja que até nessa conta que eu estou, tem aqui a configuração do Business ID. Mas eu posso entrar na opção criar diretório, por exemplo, e escolher se o diretório que eu vou criar é para autenticação Single Sign-On, o Federated ID, ou se eu vou usar Enterprise ID. Um ou outro, ao clicar aqui, coloco um nome e avanço, é bem simples. Eu vou ter um passo a passo que me indica quais são as configurações que eu devo fazer, de que maneira eu tenho que colocar os dados do meu servidor, né, do meu domínio, do meu Active Directory, por exemplo, para poder gerar esse acesso, essa sincronização de dados e ativar, então, a sincronização dos usuários. Uma vez sincronizados os usuários, eles vão ficar listados aqui na seção Usuários. E eu vou poder gerenciar um a um. Olha, todos os usuários que eu tenho aqui utilizam Business ID, não usam mais o Adobe ID, essa conta já foi convertida para Business ID, que é o padrão. Hoje, todas as contas para empresas, né, equipes, elas já vêm com o modelo Business ID, que dá o controle dos dados para as empresas, para que esses usuários, para que essas empresas estejam seguras com relação ao conteúdo que esses usuários armazenam na nuvem e os softwares que eles usam. E vai ser depois, na aba Produtos, que eu vou poder criar os pacotes de instalação dos produtos, que eu vou poder criar os perfis de atribuição de licença desses produtos, e é sobre isso que eu vou voltar aqui para falar para vocês. Então, quando eu falo da atribuição de licenças, para clientes que sejam do licenciamento para equipes, teams, é só entrar no console, esse console que eu mostrei agora, que é o Admin Console, especificar o endereço de e-mail dos usuários, selecionar o produto e clicar em confirmar. Ou seja, aqui, vamos lá, é que nesse console eu estou sem produto nenhum.
Então, mas eu consigo só, de uma certa forma, mostrar. Se eu entro num usuário, uma forma é eu vir aqui na seção de produtos, apertar o botãozinho aqui para editar e adicionar os produtos. Então, ao editar, eu vou poder clicar aqui em mais, escolher os produtos que eu tenho. Pode ser um produto direto, pode ser para um grupo de usuários, se eu tiver criado grupos de usuários para facilitar, né, a configuração. Seleciono o produto, salvo e pronto, tenho este produto configurado como um produto que este usuário passa a ter acesso. Então, esta é uma forma, olha só, agora neste usuário aparece o produto que ele tem acesso aqui do lado direito. Esta é uma forma para clientes Teams, para clientes, para equipes. Agora, quando eu falo do licenciamento Enterprise, o licenciamento Enterprise permite que a gente crie grupos de usuários. Então, eu posso ter grupos de usuários por departamentos. Então, eu posso ter, por exemplo, usuários do marketing, usuários da criação, usuários da secretaria, usuários do departamento financeiro. Eu posso criar grupos de usuários e aí eu posso atribuir estes grupos a perfis de produto. É um modelo mais avançado. Eu posso criar primeiro um perfil de produto. Esse perfil de produto vai definir quais são as configurações de acesso aos produtos e aos serviços desses produtos. E eu posso atribuir tanto os usuários quanto os grupos de usuários a estes perfis de produtos depois, tá? Funciona mais ou menos assim, dessa forma. Eu tenho uma forma mais elaborada de fazer essa conexão entre usuários e produtos e serviços. Tanto que a gente indica, por exemplo, que o serviço do Adobe Sign para os clientes Enterprise seja desativado no Acrobat. Isso porque se a empresa também tiver ou adquirir um licenciamento do Adobe Sign, estes mesmos usuários eles vão poder fazer parte do contrato do Adobe Sign. Não vai haver conflito entre o usuário que está usando o Adobe Sign como parte integrante, né, do Acrobat. Existe ali um modelo de integração do Adobe Sign com o Acrobat que permite um certo nível de envio de documentos para assinatura a partir do próprio Acrobat. Mas se a empresa também vai contratar o Adobe Sign, para que esses usuários tenham acesso ao Adobe Sign, o serviço Adobe Sign do Acrobat precisa estar desativado. Então, é simples como ir na aba de produtos do Admin Console, selecionar o Acrobat, entrar na opção de configurações, então tem um botãozinho de configurações, isso que eu falei de configurar os perfis de produtos, a gente tem um botãozinho de configurações de perfis, e quando a gente aperta esse botãozinho de configurações, eu posso ligar ou desligar serviços que estão vinculados a este produto. Bom, isso é uma possibilidade dos clientes Enterprise, tá bom? Migrando agora para a questão da implementação. Como que eu preparo para a implementação, né? Preparo o software e faço a implementação do Acrobat DC. São duas etapas. Primeira etapa, a preparação. A gente pode partir para a implementação sem uma preparação prévia. Isso a gente chama de implementação autônoma. A implementação autônoma, os próprios usuários podem entrar no site da Adobe, baixar o Acrobat DC e instalar, desde que eles tenham aí direitos de administrador na máquina para instalar softwares. E aí, quando eles forem abrir o software, eles vão ter que iniciar a sessão com o usuário dele. Desde que o usuário dele esteja registrado no seu Admin Console como um usuário com a licença do Acrobat DC atribuída a ele, quando ele iniciar a sessão, no software que ele baixou do site da Adobe e instalou, ele vai ter acesso ao software porque a licença já está vinculada a este e-mail dele no seu Admin Console. Por outro lado, a gente também tem, obviamente, a implementação gerenciada. A implementação gerenciada, ela permite que o próprio TI crie pacotes de instalação, onde ele já configura de que maneira o Acrobat DC deve ser instalado, que tipo de serviços vão estar inclusos, que tipo de recursos ele vai poder ter, e o próprio TI pode, por exemplo, remotamente fazer a instalação destes pacotes que ele cria, ou deste pacote que ele cria, nas máquinas do usuário, através da rede. É um recurso muito comum dos departamentos de TI fazer a implementação desta maneira, né? A implementação remota dos softwares. Bom,
Quando a gente fala disso? Quando a gente fala da criação de pacote de instalação, porque a gente sai então da instalação autônoma, vai para a instalação gerenciada pelo TI. O TI vai gerar um pacote. Então, no Admin Console, a gente tem a opção de pacotes. Quando a gente entra na opção de pacotes, a gente pode escolher o software ou algum modelo de pacote, né? Ou criar do zero. A gente tem tanto a opção de criar do zero um pacote, ou escolher um template e escolher direto o template, né? O modelo de pacote do Acrobat. Fazer o download e implementar ele. Mas, se eu quiser, eu posso personalizar, eu posso criar do zero. Então, eu vou ter aqui na seção pacotes uma opção criar pacote novo. Eu vou poder escolher o Acrobat, vou poder escolher que recursos do Acrobat eu vou querer deixar habilitados ou não, e isso vai gerar um pacote que depois eu vou conseguir, pelo próprio Admin Console, baixar e fazer a instalação. Para personalizar esse pacote de instalação, o licenciamento Enterprise tem essa possibilidade. É preciso o assistente de personalização do Acrobat. O assistente de personalização do Acrobat é um outro aplicativo que os gerentes de TI podem baixar. Ele tem essa carinha aqui, é um aplicativo para Windows. A gente pode baixar e a gente pode escolher cada característica que o software tem. Então, a gente tem um monte de abas aqui, digamos, um monte de opções nesse menu do lado esquerdo, e eu posso ir escolhendo cada uma destas opções para personalizar como eu quero que este pacote seja instalado quando ele for, então, implementado nas máquinas. Por exemplo, personalizações que podem ser feitas. Desativar a atualização automática, configurar serviços baseados em nuvem, otimizar o comportamento do instalador através da configuração de instalação silenciosa, fazendo configurações de opções como idioma, inicialização, diversas outras. Para ficar claro, o que é uma instalação silenciosa? Eu acredito que todos vocês, em algum momento, já tenham instalado algum software no seu computador mesmo. E, geralmente, quando a gente instala um software no computador, uma janela fica perguntando um monte de coisa. A gente tem que ficar lendo o que aquela janela está perguntando, escolhendo as opções que a gente quer e avançando. Na hora de personalizar um pacote de instalação, o administrador ele pode já deixar tudo isso configurado para que a instalação seja silenciosa, ou seja, não haja nenhuma pergunta que seja feita na tela que o usuário tenha que responder. Assim, ele consegue instalar remotamente de uma forma rápida e, de fato, automática, né? E é possível também, por exemplo, remover as versões anteriores do Reader e do Acrobat. É uma das opções de personalização que existem também. Bom, isso referente aos pacotes de instalação, né? A implementação do pacote é simples. A implementação do pacote ela é feita através dos arquivos executáveis dos sistemas, né? Um arquivo executável de Windows, que é exe ou MSI, ou um arquivo PKG do Mac. Então, é possível que o próprio TI faça isso de forma remota ou que ele disponibilize o arquivo para que o usuário instale. De qualquer forma, quem vai fazer essa instalação tem que ter direito de administrador na máquina, porque só os administradores das máquinas é que geralmente podem fazer instalação de softwares, né? Mas é tão simples quanto executar o arquivo setup.exe, por exemplo, no Windows, ou programar para que os arquivos do pacote de instalador sejam instalados automaticamente, né? Então, são alguns detalhes, só que para quem é de TI, é super fácil, super simples, é lidar com arquivos de instalação de softwares e configurá-los para que eles sejam instalados da maneira como configurada. Muito bem. Quando o software já está instalado e o usuário vai acessar o software, então agora eu sou o usuário, vou entrar no Acrobat que está instalado na minha máquina e eu vou usar aquele e-mail que é ou o meu e-mail do Enterprise ou do Federated ID, que é o meu e-mail corporativo mesmo, ou vou usar o meu e-mail pessoal, caso a empresa esteja usando um licenciamento para equipes e tenha colocado o meu e-mail pessoal lá, mas isso me fez gerar um Business ID. Ou seja, a empresa está usando o Business ID. Embora o e-mail seja meu, eu não estou entrando com o meu perfil pessoal. Ou seja, na hora que eu faço o login, na hora que eu inicio a sessão no software, eu vou ver essa janela, como está essa tela aqui do lado para vocês. E eu vou ter que escolher qual conta eu quero acessar. Eu quero acessar a minha conta pessoal, ou eu quero acessar a minha conta da empresa ou da escola,
ou o meu perfil corporativo, que é o Business ID. Tá? Então, eu tenho Personal Account, Business Account, que seria uma opção que pode aparecer, ou o perfil da empresa e da escola. Por exemplo, eu, como funcionário Adobe, quando eu acesso os softwares aqui, a Creative Cloud, o Acrobat, aparece essa janelinha e eu tenho que escolher empresa ou escola, porque eu não estou acessando com a minha conta pessoal, eu estou acessando com o licenciamento que a Adobe me fornece através do meu e-mail corporativo. Então, é simples assim, o usuário, na hora de fazer o login, ele vai ter que escolher qual perfil ele vai usar, e aí o perfil tem que estar vinculado à licença do software para ele ter, de fato, acesso ao software. Vamos falar de alguns benefícios das licenças por assinatura do Acrobat DC, para fazer um resumo aqui, então, de todos esses benefícios, e a gente já vai se encaminhando para o finalzinho. Quais são os benefícios principais das licenças por assinatura do Acrobat DC? Rastrear atribuições de licenças em tempo real, reatribuir licenças via Admin Console a qualquer momento para maximizar o uso do investimento, né, das empresas. Não existe número de série que precisam ser controlados. O acesso aos últimos recursos do Acrobat se dá à medida que eles são lançados e não existe custo adicional nenhum para isso. Então, agora sai uma versão, vamos lá, Acrobat DC 2020. Vai sair depois a versão Acrobat DC 2022. Se eu ainda sou assinante do Acrobat DC, eu vou poder baixar e instalar a versão 2022 sem custo nenhum adicional. E isso é muito diferente da versão perpétua, porque na versão perpétua, sempre a cada versão nova, eu precisava comprar um upgrade para a versão nova, pelo menos, se eu já tivesse uma versão anterior, né? A gente tem também sempre as atualizações de software e segurança contínuas durante toda a duração da assinatura, e quando eu digo contínua, é contínua mesmo. Às vezes, mais de uma vez por mês, a gente tem a atualização dos softwares e tudo acontece através do servidor automatizado aí da Adobe para as atualizações. E do ponto de vista de TI, o TI, na hora de criar esses pacotes de instalação, pode configurar se ele quer permitir que o usuário mantenha o software dele atualizado automaticamente ou não, porque o TI também pode, se ele quiser, de tempo em tempo, programar para de 6 em 6 meses ele mesmo fazer a implementação das atualizações que ocorreram naquele período, por exemplo. Então, fica a cargo do TI definir se ele acha melhor atualizar logo que a atualização já está disponível ou segurar a atualização e, em um determinado momento propício para a empresa, fazer as atualizações dos softwares. E existe o acesso ao suporte técnico. Eu já vou falar do suporte técnico, é uma das coisas que está por chegar aqui. Mais benefícios das licenças por assinatura do Acrobat DC. Conformidade sem preocupações, sem excesso de utilização das licenças. E isso é super importante porque a gente tem a certeza de que estamos utilizando o número de licenças que temos. Não instalamos em mais de uma máquina, estamos utilizando em mais de uma máquina e já não estamos mais cumprindo com um contrato, por exemplo. Por que isso? Porque a assinatura do Acrobat DC permite que um mesmo usuário inicie sessão em até 2 computadores. Não quer dizer que ele pode usar nos 2 computadores ao mesmo tempo. Olha só, é possível usar ativamente o Acrobat DC em um computador diferente, em um local de cada vez, sem uso simultâneo. E se o usuário precisar usar o software em um computador diferente, ele simplesmente inicia a sessão e o software vai desconectar ele das outras máquinas. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu uso em 3, 4, 5 máquinas diferentes, depende de onde eu estou. E aí, na hora que eu entro na máquina, eu faço o login, né? Eu inicio a sessão com o meu usuário, ele já me acusa, ele fala, olha, você já atingiu o limite de 2 máquinas com a sessão iniciada ao mesmo tempo. Para usar nessa, você precisa desativar nas outras. Você quer desativar? Eu falo, ok, quero, porque eu vou usar nessa agora, eu não preciso nas outras. Eu desativo nas outras e uso na máquina em que eu estou. Por isso, a gente tem conformidade sem preocupação, não tem excesso de utilização das licenças. E é bom ressaltar que o uso nos dispositivos móveis e na web não conta contra esse limite de 2 computadores. Então, por exemplo, eu tenho as minhas licenças ativas no iPhone, no meu iPhone, que é o meu celular corporativo, no meu celular pessoal, no meu tablet, no navegador de cada um dos meus computadores, e nenhum desses acessos conta contra esse limite de 2 computadores, tá bom? Então, esses são os principais benefícios da licença por assinatura do Acrobat DC. E, para concluir, quando a gente fala de suporte técnico,
a Adobe oferece suporte técnico, tutoriais e documentação de ajuda online para todos os clientes. Para os clientes e equipes, ou seja, do licenciamento Teams, o suporte é 24/5, através do telefone, do chat, os clientes Teams têm acesso a 2 sessões com especialistas por usuário por ano. Ou seja, se eu sou de uma empresa que tem uma licença Teams, eu tenho 5 licenças de Acrobat que eu atribuí a 5 usuários. Cada usuário desses 5 tem direito a 2 sessões com especialistas por ano. Já vou falar o que é isso. Os clientes Enterprise têm suporte 24/7, ou seja, todos os dias, 24 horas por dia. Via telefone, via chat. E a diferença das sessões com especialistas é que as sessões com especialistas são ilimitadas. Antes de mais nada, é importante eu dizer que as sessões com especialistas são em inglês, porque é uma equipe norte-americana que dá esse suporte, que atende os clientes do mundo inteiro em inglês. E justamente por isso, porque precisam atender o mundo inteiro, o suporte é dado em inglês. Mas o que é essa sessão com especialista? São sessões 1 para 1, ou seja, eu ligo para esse especialista, eu entro em contato com esse especialista, na verdade eu agendo, e no dia combinado nós nos conectamos. E eu converso com ele sobre o quê? Sobre qualquer coisa relacionada ao software. Pode ser sobre implementação, pode ser sobre o uso da ferramenta Combinar PDF, pode ser sobre como eu faço o compartilhamento do arquivo no Microsoft Teams, pode ser sobre qualquer tema. Tá? Então, são sessões projetadas para administradores e usuários Adobe, oferecendo orientação específica de um especialista da Adobe em inglês e cobre uma ampla gama de tópicos populares. Na verdade, o que eu gosto de dizer é que não é um suporte técnico, essa sessão com especialista, no sentido de vou ligar para resolver um problema. É mais, tenho dúvida de como usar isso. Pode ser para resolver um problema. Mas as soluções de problema se dá através, geralmente, de um ticket que se abre no Admin Console para os clientes Enterprise ou através do chat e do telefone quando a gente precisa de um suporte para resolver o problema mais rápido, né? As sessões com o especialista a gente marca através do Admin Console. E aí, através do Admin Console, a gente diz ali datas possíveis, 2, 3 datas e horários possíveis, e o especialista vai marcar com a gente essa sessão para conversar com a gente sobre o tópico que a gente quiser dos softwares que a gente tiver licenciado. Ok? Sobre a documentação, tem alguns links que são importantes. Um link de introdução e que tem uns tutoriais do Acrobat que valem a pena para quem está começando a usar o Acrobat ou tem dúvidas de diversos recursos. Então, a gente tem o link de tutoriais. A gente também tem o guia de administrador para as corporações e para as equipes, ou seja, tanto do modelo Enterprise ou do modelo Teams. A gente tem a página por onde a gente pode fazer o download dos instaladores do Acrobat Pro DC, tanto para Mac quanto para Windows, ou do Acrobat Standard DC para Windows. Tá? Para Mac não tem diferença, não tem a versão Standard, é só para PC. E eu tenho também o guia Enterprise para entender direitinho como fazer todas as personalizações possíveis na configuração do Acrobat DC. Então, é um guia de configuração. Este guia ele é bem mais extenso e ele é específico para administradores. E com isso, então, eu encerro essa sessão sobre como o Acrobat DC também pode ser um grande benefício do ponto de vista do TI, de administração e implementação, né, das licenças, configuração dos usuários, ou seja, tudo isso que envolve a forma como o software pode ser colocado para uso através dos seus usuários nas empresas, sejam em pequenas equipes, sejam em grandes corporações.